Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais novidades da atualização mais recente do Adobe Illustrator Creative Cloud, atualmente na versão 2015.3. Ainda essa semana eu publiquei um vídeo com as atualizações disponíveis para o Photoshop e agora chegou a vez do nosso querido Illustrator de receber um vídeo com os destaques das suas principais atualizações. No Illustrator, essas atualizações são um pouquinho mais modestas. Eu não digo modestas no sentido de serem menores, mas modestas porque elas são pouco perceptíveis se você utiliza o Illustrator esporadicamente. Mas se você é um usuário assíduo do aplicativo e principalmente utiliza muitas ferramentas de desenho pré-definidas, você vai notar essas diferenças com certeza. O grande destaque para o Illustrator CC 2015.3 é o novo recurso de exportação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antes eu vou começar falando das ferramentas de desenho. Eu criei um novo documento em branco só para a gente trabalhar aqui como exemplo e as principais novidades das ferramentas de desenho do Illustrator são nas informações exibidas na tela durante a transformação, durante o desenho, enfim, durante a edição e o desenho com as ferramentas de desenho pré-definidas. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é justamente para o momento em que você está desenhando utilizando ferramentas de desenho pré-definidas. Se você não sabe quais são essas ferramentas, são as ferramentas que estão disponíveis aqui ao lado para você desenhar linhas, arcos, retângulos, elipses, polígonos, enfim. Quando você utiliza, por exemplo, a ferramenta retângulo para desenhar um novo retângulo, a partir do momento que essa forma se torna um quadrado perfeito, o Illustrator passa a exibir agora uma dica de tela na diagonal, indicando que esse quadrado é perfeito. Você não precisa mais obrigatoriamente pressionar a tecla Shift, é claro, você ainda pode fazer isso, mas a partir de agora o Illustrator começa a exibir esses recursos de maneira nativa, sem que você precise pressionar o Shift para desenhar um quadrado perfeito. O mesmo vale para a ferramenta Elipse, que também exibe uma espécie de cruz quando você desenha um círculo perfeito, ou seja, um círculo igual tanto na altura quanto na largura. O recurso se repete também em outras ferramentas de desenho. Eu vou usar aqui um outro exemplo, a ferramenta de desenho de linha. Você desenha uma linha reta e quando você para, claro, você parou o desenho, e você continua esse desenho a partir do ponto utilizando a mesma ferramenta. Quando você projeta essa linha utilizando a mesma angulação do desenho inicial, o Illustrator mostra a dica Line Extension, indicando que esse movimento aconteceu em linha reta. Então você pode desenhar a linha em qualquer ângulo e quando você continuar o desenho, por qualquer motivo que você tenha soltado ou descontinuado o desenho, o Illustrator vai indicar o Line Extension para que você possa continuar a projeção em linha reta. Um outro recurso também está disponível nas ferramentas de desenho de retângulo. Você pode desenhar tanto retângulos com cantos retos, quanto retângulos com cantos arredondados. Em qualquer um dos casos, quando você ativa a ferramenta Seleção Direta para realizar qualquer alteração nos cantos dessa forma, claro que a partir da versão 2015 o Illustrator permitiu que você pudesse arredondar os cantos ao vivo, né? Você pode utilizar esses controles aqui nas laterais. Nas versões anteriores, infelizmente, esse recurso não está disponível, mas a partir dessa atualização, a partir do momento em que você alcança o ponto máximo de angulação dessa forma, quando você alcança o limite de arredondamento dos cantos, o Illustrator passa a exibir um destaque em vermelho. Se a sua forma for retangular, eu vou esticar ela aqui um pouquinho mais para baixo, quando você utilizar a ferramenta Forma, ou até mesmo a ferramenta de seleção, utilizando aqui o controle de arredondamento de cantos, quando você atinge o ponto máximo desse arredondamento, o Illustrator passa a exibir essa linha vermelha, indicando que aquele canto chegou no seu ponto máximo de arredondamento. Além disso, as formas que você desenha agora exibem um ponto no seu centro, indicando exatamente o centro desse objeto, facilitando aí no posicionamento, na movimentação e também em transformações que você precise realizar em determinado objeto.
O próximo aprimoramento faz parte dos recursos de forma do Illustrator. Uma das grandes vantagens de utilizar o Illustrator 2015, a partir das primeiras versões de 2015, é que ele passou a exibir uma área dentro do painel de transformação e também aqui em cima no painel de controle para transformações de formas. Isso quer dizer que você pode transformar esse objeto utilizando características específicas, diferente de um retângulo que tenha sido desenhado com uma ferramenta caneta, por exemplo. Eu vou abrir aqui o painel de transformação clicando no menu Window, Transformer, para você entender a diferença. Você tem na parte de cima as ferramentas de transformação que são comuns para todos os objetos, desde formas pré-definidas, formas desenhadas com outras ferramentas de desenho, até imagens. E aqui embaixo você tem controles de transformação específicos para formas desenhadas com ferramentas de desenho pré-definido, incluindo largura e altura, angulação e também arredondamento de cantos. Eu vou apagar aqui esse retângulo de cantos arredondados e vou ativar a ferramenta polígono para que você entenda melhor quais são as novidades. Quando você desenha uma forma pré-definida e as opções de transformação desta forma dentro do painel Transform são exibidas, agora quando você achata, por exemplo, um polígono, o Illustrator passa a exibir controles contextuais que são exibidos especificamente quando algum novo recurso está disponível. Por exemplo, a partir de agora, quando você achata ou alonga qualquer polígono dentro do Illustrator, é possível clicar no botão Make Sides Equal para que todos os lados do polígono se tornem iguais, transformando ele novamente em uma forma perfeita. Além disso, é claro, você conta com os controles naturais de cada forma, como por exemplo no desenho de polígonos, a possibilidade de selecionar exatamente qual que é a largura ou a distância de uma das suas laterais. Nesse tipo de forma, o Illustrator também simplificou a maneira com que você arredonda ou transforma os cantos desse objeto. Agora ele exibe um controle único para que você possa arredondar todos os cantos do polígono por igual, e qualquer alteração também é feita em todos os lados em conjunto. Olha só o resultado final. E se você quiser fazer uma alteração específica em apenas um dos cantos, você pode ativar a ferramenta de transformação direta, pressionando a tecla de atalho A, e em seguida selecionar o canto desejado e realizar as alterações individualmente. Eu vou ativar agora a ferramenta de desenho de elipse, desenhar uma elipse perfeita, segurando o Shift para ser mais rápido. E agora você conta com ferramentas para transformação de elipses em tortas. E tudo isso com a facilidade de realizar as alterações em tempo real. Você pode ainda utilizar os controles contextuais que são exibidos por causa do tipo de forma selecionada e realizar as alterações naturalmente. Eu confesso para vocês que eu não sei se esse recurso para transformação de elipses em tortas já estava disponível, mas a Adobe notificou ele como sendo uma novidade, então estou mostrando para vocês aqui agora. Um outro recurso que também é bastante útil são as informações exibidas durante a transformação de linhas e de outros objetos. Quando você desenha uma linha simples, agora o seu centro é indicado através desse ponto, exatamente igual nas outras formas, e você pode utilizar esse ponto como referência para realizar transformações do objeto. Você pode, por exemplo, utilizar esse controle na parte de cima da sua linha e arrastá-lo para baixo. Dessa maneira, o Illustrator vai indicar exatamente o centro desse objeto. Além disso, ele exibe um pequeno balão flutuante ao lado, indicando a distância, ou seja, o tamanho dessa linha e a sua angulação. E uma novidade que a gente já contava dentro do Adobe InDesign também foi implantada dentro do Illustrator. Eu vou desenhar, por exemplo, aqui duas elipses e em seguida eu vou realizar uma cópia utilizando a ferramenta seleção de uma terceira elipse. Selecionando a primeira elipse com a tecla Alt pressionada, eu vou arrastar essa forma para o lado e você nota que a partir de agora o Illustrator passa a exibir guias inteligentes de espaçamento. São aquelas duas linhas ali abaixo que indicam que este objeto está equidistante entre a elipse da esquerda e da direita. Esse recurso já estava disponível no InDesign há bastante tempo e é utilizado para você organizar e distribuir objetos sem necessidade de abrir o painel de alinhamento dentro do InDesign e agora também dentro do Illustrator. Os recursos de distribuição estavam aqui embaixo, mas agora são acessíveis ao vivo utilizando as guias inteligentes. E agora a principal novidade, um dos recursos que eu considero mais legais nessa atualização do Illustrator, que são os novos recursos de exportação. Eu confesso para vocês que eu utilizo muito o recurso de exportação do Illustrator e eu sempre achei um absurdo o Illustrator não conseguir exportar objetos individualmente, tal como a gente já tem em aplicativos como o CorelDRAW. A partir de agora, o Illustrator aprimorou muito mais a ferramenta de exportação e permite que você tenha total controle sobre o que você for exportar. Anteriormente, quando você precisava exportar qualquer
coisa no Illustrator. Por exemplo, eu tenho uma ilustração onde eu tenho vários desenhos, e se eu precisasse exportar cada um desses desenhos individualmente, eu teria que fazer exatamente isso que eu fiz aqui ao lado. Eu precisaria criar pranchetas de desenhos separadas, posicionar esses elementos dentro da prancheta de desenho e então fazer a exportação pressionando o Ctrl E ou acessando o menu File, Export, arquivo exportar na versão em português. Uma vez na janela de exportação, você precisava selecionar aqui a opção para exportar as artboards, olha só, Use Artboards, e então em Range você selecionava quais pranchetas de desenho você gostaria de selecionar para que você pudesse exportar os objetos individualmente. Agora isso se tornou muito mais fácil, justamente por causa das novidades que eu vou te mostrar agora. Primeiro você conta com um método de exportação diferente. Agora você clica na opção File, Export, e você pode selecionar a opção Export for Screens. O atalho de teclado é Alt Ctrl E. A opção Export As mantém as opções de exportação antigas. E você também tem a opção Save for Web Legacy, que é para exportar objetos com pré-definições de internet. Eu vou selecionar a opção Export for Screens, o atalho de teclado Alt Ctrl E, e olha só, a partir de agora o Illustrator permite que você exporte esses objetos a partir de artboards, tal como você já tinha disponíveis no método de exportação antigo. A diferença é, claro, que agora você consegue visualizar o resultado antes de exportar, além de contar com informações aqui do lado direito dessa nova janela que se abre. Você pode ainda exportar em formatos de ativos, de assets, que ele chama aqui, que na verdade são objetos individuais. Eu vou trabalhar primeiro com artboards, onde você tem aqui ao lado a opção de selecionar o que você pretende exportar. Isso aqui é bem legal, porque você pode selecionar, exportar todos os objetos, ou melhor, todas as pranchetas de desenho individualmente. Você pode selecionar a prancheta que você quiser, 1, 2, 3, 4, um conjunto de pranchetas numeradas, utilizando, claro, vírgula para selecionar quais pranchetas você quer. Você pode ir clicando também nessas caixinhas ao lado. E você pode também exportar todas as pranchetas como se fosse um único documento. Olha que legal, então ele junta tudo para que você possa exportar isso em uma imagem grandona, gigante aí, dependendo, claro, do formato do seu arquivo. Aqui embaixo você seleciona onde você pretende exportar, ou seja, o local para salvamento desse arquivo, e agora é possível exportar diferentes tamanhos de uma única vez e também diferentes formatos, tudo de uma vez só. Você pode, por exemplo, selecionar formatos pré-definidos para o iOS, ou seja, ele vai exportar essas imagens em PNG ou JPEG, se você selecionar um formato diferente, utilizando tamanhos de escalas diferentes. Dessa forma, o Illustrator vai exportar os objetos em escala original, em 1x ou uma vez, em 2 vezes, 3 vezes, ou seja, 2 vezes o tamanho, 3 vezes o tamanho, dependendo das configurações que você selecionar. Isso também vale aqui para as pré-definições do Android. Eu vou remover aqui as opções. Pronto. E, claro, você pode controlar essa escala e essas opções de exportação individualmente. Você pode adicionar as suas próprias preferências. Por exemplo, eu quero exportar em formato PNG utilizando o padrão de uma vez. Eu vou exportar todo mundo no tamanho real. Se eu quiser adicionar um outro formato, é só clicar na opção adicionar escala ou Add Scale e depois selecionar aqui um formato diferente. Eu quero salvar, por exemplo, além de salvar em PNG, exportar um PDF. Ele vai gerar, claro, PDFs separados, PDFs individuais. Caso seja necessário alterar as preferências de configuração dessa exportação, é só clicar nessa engrenagem aqui em cima e selecionar as configurações de exportação de cada um dos formatos que você achar conveniente. Você pode ainda determinar um sufixo, ou seja, alguma informação que você queira colocar depois do nome do arquivo ou antes do arquivo. Em seguida, é só clicar na opção Export Artboard para que o Illustrator faça a mágica. Olha só, como resultado final, ele já vai abrir aqui a pastinha, porque estava habilitado lá na janela para abrir a pasta de exportação. E você tem os arquivos em PNG, exportações em PNG, e também, olha só, todas as artboards exportadas no formato PDF. Aqui eu tenho a prancheta de desenho inteira, a primeira prancheta. Depois eu tenho os demais objetos, é só ir clicando. Como, por exemplo, cada um dos planetas individualmente, as formas que eu coloquei dentro das artboards, tal como já acontecia no modelo de exportação anterior. A diferença é que agora eu também posso exportar PDFs ao mesmo tempo e adicionar mais formatos à medida do necessário. Agora vem a grande sacada, o que realmente vai facilitar muito, não só a minha vida, como a sua vida também, que é a possibilidade de exportar objetos individualmente sem precisar tomar todo esse trabalho de criar novas pranchetas de desenhos baseadas nos objetos que você pretende exportar. Quando você clica agora na opção File, Export,
Export for Screens, você pode selecionar aqui do ladinho a opção Assets e em seguida você vai ser direcionado para essa tela, onde é possível abrir o painel de exportação desses ativos. Ao clicar na opção para abrir o painel Asset Export, ou exportação de ativos, alguma coisa assim, você pode controlar quais objetos você gostaria de exportar. É importante lembrar que você pode abrir esse painel clicando no menu Window e selecionando a opção Asset Export. E como é que funciona esse painel? É muito simples. Você pode criar os seus objetos e agrupá-los, organizá-los em camadas, enfim, desenvolver o seu fluxo de trabalho da maneira com que você está habituado. Em seguida, tudo que você precisa fazer é selecionar esse objeto e arrastá-lo para dentro do painel de exportação. Uma vez dentro desse painel, esses dois objetos ficam vinculados, ou seja, qualquer alteração que você fizer nesse objeto vai refletir automaticamente no ativo que está disponível no painel de exportação. Se eu entrar no modo de isolamento dessa forma e alterar a cor do seu plano de fundo, eu vou preencher aqui com um cinza mais escuro. E olha só, é só dar OK, pronto. Essas transformações se refletem no objeto disponível no painel de exportação. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que ele ficou muito feio. E vou arrastar ele novamente para dentro do painel de exportações. Uma vez que você coloque os seus objetos dentro do painel de exportações, você pode realizar algumas configurações prévias antes de executar a exportação. Você pode, por exemplo, alterar o nome desses ativos, desses arquivos que você pretende exportar. Vou colocar aqui Planeta 1, nomeá-los da maneira que eu quiser. E tal como na janela de exportação principal, você também pode alterar a maneira com que esses objetos são exportados, selecionando novamente as pré-definições entre iOS e Android, sendo possível ainda selecionar diferentes formatos, como PNG, e adicionar novas escalas, deixa eu colocar aqui uma vez, e adicionar novas escalas ou novos padrões para serem exportados ao mesmo tempo. Caso você queira visualizar o resultado final na janela de exportação principal, basta clicar neste controle aqui embaixo, para que a janela de exportação principal seja aberta, agora com os ativos que você criou. Eu vou cancelar e voltar aqui na janelinha de exportação. E você ainda pode alterar algumas configurações dentro do menu Flyout na parte superior direita. Uma vez que você fizer todas as modificações necessárias, é só clicar, selecionar os elementos que você pretende exportar e clicar na opção Export para que o Illustrator comece a exportação. É só clicar na opção Selecionar pasta, eu já estou na pasta correta para exportação, clico em Selecionar pasta, pronto, ele vai exportar. Eu vou precisar abrir agora a pastinha que ele exportou, pronto, olha só, eu tenho aqui os meus ativos exportados, planeta, nave e terra. Bem legal, não é? Uma última novidade antes de a gente encerrar é o recurso de documentos recentes. Eu confesso para vocês que esse recurso eu não me recordo se estava disponível dentro do Illustrator nas versões anteriores, mas você pode agora acessar um painel específico para navegar pelos seus documentos recentes. Basta clicar no menu Essentials e selecionar a opção Recent Files para que ele abra um painel do lado direito e você pode, a partir daí, diretamente dentro da janela de trabalho do Illustrator, abrir documentos recentes, criar novos documentos ou abrir documentos em pastas específicas do seu computador. O painel Recent Files pode ser aberto utilizando o alternador de espaço de trabalho aqui na parte superior direita ou acessando o menu Window, Workspace, e aqui você pode selecionar novamente a opção Recent Files. Eu vou voltar para a opção Essentials, que é o meu espaço de trabalho essencial. O espaço de trabalho é devolvido ao seu estado original. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. E não se esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esses vídeos nos seus perfis sociais e de se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do clube. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!